Boa noite, boa noite, boa noite. Espero encontrá-los todos bem, com saúde e conforme a orientação estamos aqui de máscara, né? Mas acredito que vocês devam usar máscara após escovarem bem os seus dentes, né? Porque ficar com esse negócio aqui na cara sem escovar o dente não dá, hein? Então usem suas devidas máscaras, se protejam para que nós, quando voltemos à nossa sala de aula, nós possamos gozar de boa saúde. Vou tirar agora aqui para não incomodar na nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre, novamente, regras de 3, só que a gente vai trazer novos exemplos e novas metodologias de trabalhar com a regra de 3. Ok, gente? Vamos lá? Bom, antes da gente começar com os novos exemplos, vamos rever os exemplos da aula passada. Vamos fazer uma correção dos exemplos da aula passada. Nós temos aí dois exemplos que nós fizemos na aula passada. Vamos para o primeiro. O primeiro dizia o seguinte: com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Então, montando aqui a nossa regrinha, a nossa nomenclatura, eu vou colocar aqui no primeiro quadradinho quilogramas de trigo e no segundo farinha. Então, nós temos 10 kg de trigo, produzem 7 de farinha. 28 de farinha, quanto que eu vou precisar de trigo? Aí nós fazemos a seguinte pergunta: se nós aumentarmos a quantidade de quilo de trigo, eu vou conseguir aumentar a quantidade produzida de farinha? Sim. Então, eu aumento um, aumento o outro, eu tenho uma regra de 3 direta. Se eu tenho uma regra de 3 direta, fica simples, é só nós multiplicarmos em cruz. 7, aqui ó, diagonal do x primeiro, 7 vezes x, 7x, e 10 vezes 8, que vai me dar aqui 280. Então ficou 7x igual a 280. X, né, eu passo 7 para lá dividindo, ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo, eu vou ter 280 dividido por 7, que vai me dar 40 quilos. Então, para eu produzir 28 de farinha, eu vou precisar de 40 quilos. Então, a resposta correta seria 40, pessoal. Vamos para o segundo exercício que eu dei na aula passada. O segundo dizia o seguinte: um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete à razão de 6 metros por hora. Se ele trabalhasse à razão de 9 metros por hora, quanto tempo ele teria levado para tecer o mesmo tapete? Então, aqui tem que tomar um certo cuidado, porque a relação é tempo em horas e produção em metros por hora. Então, o que a gente tem que fazer pergunta? Se eu aumentar a minha produção, eu preciso aumentar a quantidade de horas, ou seja, meu tempo? É claro que não. Se eu tenho funcionários que produzem mais, que dão mais produção, ou seja, eles produzem mais em metros, mais metros por hora, eu posso fazer a mesma produção em menos horas. Então, é uma regra de 3 inversa. Como ela é uma regra de 3 inversa, eu inverto uma das duas coluninhas. No caso, eu vou inverter essa daqui, ó. Eu passo o x para cima e o 12 para baixo. Então, ficou x em cima, 12 para baixo. Inverti essa coluninha aqui. Então, ficou x sobre 12 igual a 6 sobre 9. Aí é só multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu vou ter x vezes 9, 9x. E 6 vezes 12 do outro lado. 6 vezes 12 eu vou ter 72, como estou mostrando aqui. Passo o 9 para lá dividindo, eu vou ter x igual a 72 dividido por 9, que vai me dar 8 horas. É uma lógica, gente, por isso que a nossa disciplina é conhecimento lógico-matemática. Se eu tenho mais produção, veja só, 9 metros por hora, meus funcionários estão produzindo mais do que 6 metros por hora. Se eles produzem mais, eu vou precisar de menos tempo. Então, a resposta tinha que dar menor do que 12, como deu aqui, ó, deu 8 horas. Então, a resposta correta desse exercício, 8 horas. Quem colocou 8, certinho para vocês aí, ok? Vamos para os novos exemplos da regra de 3. Vamos lá? Então, nós temos mais um aqui, ó. Com o capital que possuo, consigo comprar 21 peças para a produção da minha microempresa ao custo de R$ 1,80. R$ 1,80 é o custo unitário, certo?
Então, com o dinheiro que ele tem, ele consegue comprar 21 peças pagando R$ 1,80 por cada peça. Eu soube, porém, que o valor da peça está para aumentar para R$ 2,10. Então, olha lá, o valor vai aumentar, o valor unitário. No novo valor, quantas peças eu poderia comprar com a mesma quantia que eu tenho? Então, como que eu vou montar minha tabelinha aqui? Ó? Aqui vai ser peças e do ladinho o custo unitário dessas peças. Quantidade de peças e custo unitário. Então, vamos lá. Fica então aqui, ó, 21 peças, com o dinheiro que eu tenho, que eu não sei quanto é, eu consigo comprar 21 peças ao custo de R$ 1,80. Se o custo aumentar para R$ 2,10, quantas peças eu vou comprar? Aí vem a seguinte pergunta: se eu aumentar o preço unitário de cada peça, consequentemente, com o mesmo valor que eu tenho, eu vou conseguir comprar menos peças. Então, se eu aumento o custo unitário, eu diminuo a quantidade de peças que eu posso comprar. Se eu aumento de um lado, diminuo do outro, eu tenho uma regra de 3 inversa. Então, eu tenho que inverter uma das duas coluninhas. Ou inverto esta coluninha, ou inverto esta coluninha. Então, veja só, eu inverti esta daqui, ó. Passei o x para cima, o 21 para baixo. X para cima, 21 para baixo. Então, ficou x sobre 21 igual a 1,80 sobre 2,10. Ok, pessoal? Multiplicando em cruz, eu vou ter x vezes 2,10, 2,10x. E 21 vezes 1,80. 21 vezes 1,80 eu vou ter 37,80. Logo, 2,10 vezes x igual a 37,80. Para encontrar o valor de x, eu passo 2,10 para o lado de lá. Então, fica 37,80 dividido por 2,10. E 37,80 dividido por 2,10, eu vou ter um total de 18 peças. Ok, gente? Tinha que dar menos peças. Por quê? Porque se eu aumentei o valor unitário da peça, consequentemente, eu vou conseguir comprar menos peças. Então, é lógica. Então, tinha que dar menos do que 21. Logo, deu 18 peças. Perfeito? Vamos lá, então? Vamos para o segundo exemplo. Segundo exemplo, gente. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 2 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo aproximadamente seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, veja só, eu fiz a linha do tempo e a linha da velocidade. Com 2 horas, ela vai levar se ela tiver numa velocidade de 80 km por hora. Agora, se ela tiver numa velocidade de 120 km por hora, quanto tempo ela vai levar? Aí vem a perguntinha. Se eu conseguir percorrer o mesmo percurso com uma velocidade bem maior, com certeza eu vou levar menos tempo. Então, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Porque se eu aumentar a velocidade, eu faço o percurso em menos tempo. Então, eu vou inverter essa coluninha aqui, ó. Passei o x para cima e o 2 para baixo. Então, lá, x sobre 2 igual a 80 sobre 120. Logo, agora é só multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, eu vou ter x vezes 120, 120x. E 2 vezes 80, 80 vezes 2. Logo, eu vou ter 120x igual a 160. Passo 120 para lá dividindo, eu vou ter 160 dividido por 120. E vai dar uma resposta aproximadamente, porque dá uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Você repete os números depois da vírgula. Aproximadamente vai dar 1,33333 horas. Agora tem um porém. Esse exemplo eu coloquei de propósito, porque toda vez que nós tivermos uma resposta em horas e o valor der quebrado, como neste caso aqui, nós devemos, dependendo do exercício, muitas vezes o exercício dá a resposta numa forma de teste, ele quer a resposta em horas e o resto em minutos, ou se tiver em minutos, a sobra em segundos. É o caso daqui, ó. Eu tenho 1,333333 horas. Como corresponderia isso daqui em horas e a sobra em minutos? É o que eu vou ensinar para vocês agora.
Então, vamos lá? A resposta, então, deu 1,3333. Vamos transformar isso daqui em horas e minutos. Eu sei que 1,33 horas é a mesma coisa se eu fosse desmembrar esse 1,33, como que ficaria? 1 inteiro mais 0,33. 1,33 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 0,33. Então, consequentemente, nós temos 1 hora mais 0,33 horas. Ok? Recapitulando, 1,33 é a mesma coisa que 1 inteiro mais 0,33 de 1 inteiro. 1 mais 0,33, eu vou ter o 1,33 que está aqui. Então, desmembrando isso daqui, como que fica? Fica 1 hora mais 0,33 de hora. Ok? Então, o que eu vou mexer aqui? Eu vou trabalhar com esse 0,33 de hora e transformar ele em unidade inferior, que é minuto. Eu já tenho 1 hora aqui. Como que seria a resposta? Em hora e o resto em minutos. Então, a parte de hora eu já tenho aqui, 1 hora. Eu vou pegar esse 0,33 horas e transformar para minutos. Então, eu sei que 1 hora é equivalente a 60 minutos, logo 0,33 horas, x. Olha lá, hora embaixo de hora, minuto embaixo de minuto, que eu vou ter que descobrir aqui. Recapitulando, 1 hora, 60 minutos. 0,33 hora, x. Multiplico em cruz, aí eu vou descobrir x vezes 1, x. E 0,33 vezes 60, olha lá, 0,33 vezes 60. E 0,33 vezes 60 vai dar 19,8. 19,8 é aproximadamente 20, né? Porque toda vez que eu tenho um número depois da vírgula e esse aqui, ó, número depois da vírgula, esse número é maior do que 5, eu posso arredondar para o próximo. Ou seja, 19,8 eu posso arredondar ou aproximar para 20. Então, 19,8 é aproximadamente 20 minutos. Logo, a gente pode responder esse exercício como 1 hora e 20 minutos. 1 hora dessa daqui e o 0,33 horas, que a gente transformou em minutos, que deu 20 minutos. Então, 1 hora e 20 minutos. Um exemplo, quer dizer, o exercício que eu vou estar deixando para vocês aí no portal para vocês fazerem atividade, vocês vão ter que fazer isso daí. Transformar a parte restante em minutos ou em segundos para ver qual a alternativa correta. Espero que vocês tenham todos entendido. Hoje eu estou com essa camisa aqui de propósito, né? A camisa do Rei Leão. Por quê? Como diz a camisa, Hakuna Matata, dias melhores virão. E esses dias que possam vir logo, né? Para que nós possamos nos encontrar novamente em sala de aula e todos possamos aprender cada vez mais. Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e um beijo no coração.